Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Mérito. Hoje, como convidado especialíssimo, meu amigo Luiz Carlos Figueiredo, juiz de direito, professor, autor de vários livros de direito penal e processo penal, um cara gente boa e o autor da frase mais importante do basquete amador de Pernambuco, Celso Quete. Ele criou essa alcunha de Celso Quete em homenagem ao maior arremessador de três do basquete amador de Pernambuco. Jaiminho, manda o pessoal seguir e curtir o nosso negócio lá. Gente, boa noite. Estamos aqui com mais um Além do Mérito. É um prazer receber você, Luiz Carlos. E vamos seguir todas as redes sociais. Temos o YouTube, temos o Instagram. E, Gusmão, temos mais algumas redes sociais agora, não é isso? Agora a gente pode, além de poder ver a gente pode escutar, né? Deezer, Spotify, Apple e Amazon Music. Pode seguir lá, escutar dentro do carro, onde quiser. Você vai escutar a gente agora em todo canto. Vamos lhe perseguir, né? Além do mérito, em todos os locais. Lula, como é que foi criado o Celso Quete? Diz a gente aí. Rapaz, não faz um negócio desse, né? Eu tenho que começar assim. O Celso é um cara muito querido. Bastante. Foi aluno meu lá na Universo. Hoje é um advogado que tem uma carreira já construída. E ele é, sem dúvida nenhuma, o maior arremessador do Norte e Nordeste de bolas de três, né? O maior. O maior. Ele é um cara bacana. É um cara Um sensacional. abraço pra Celso. É um fofo, Celso. Menino lindo. O dono do Fusca mais bonito da cidade do Recife. O cara, pra ter um Fusca daquele, tem que ter estilo, né? amor de Deus. Celso, um abraço, meu irmão. Tudo de bom aí pra você. Estilo não é pra quem quer, pra quem tem, né? Então. Vai, Jaiminho, faz uma pergunta séria aí pra professor Lula pra gente começar esse negócio sério. Vamos começar com a pergunta... A bomba? Bomba não, eu vou de leve com ela. Tem uma pergunta bomba pra ele. Como é que o direito entrou na sua vida para a gente começar a entender a história do Luiz Carlos Figueiredo, que é professor, juiz, pai, jogador de basquete, um querido por alunos, inclusive para minha esposa que está aqui, uma pessoa fenomenal assim. Como é que o direito entrou na sua vida? Mas então, isso acontece de forma muito natural, porque, assim, eu tinha um avô paterno, magistrado, juiz aposentado. E aí, meu pai é magistrado. E assim, para muitas pessoas de fora, ele é o doutor Luiz Carlos, o pai, né? É o juiz, é o cara que tem um grau de representatividade grande dentro da comunidade científica, acadêmica, jurídica. Para mim era só meu pai, né? E aí, a gente foi crescendo nesse ambiente. Não tinha advogados na minha família, nenhum advogado, nenhuma advogada, né? A única referência da área jurídica, as únicas, era exatamente meu pai e meu avô. E, assim, durante muitos anos, eu vivenciei uma situação muito interessante. Meu pai, ele durante muitos e muitos anos, ele foi juiz da Vara da Infância e Juventude. E essa jurisdição, particularmente essa jurisdição, evidentemente tem uma dimensão social muito grande. Então, assim, eu cresci tendo essa referência de que meu pai era juiz e já tendo a dimensão da importância dele. Exatamente por conta da atuação na área das adoções, da colocação de família substituta, dele ter uma atuação muito proativa, de uma produção acadêmica muito grande. Então, aquilo vem inspirando, né? Você tem uma figura que está lá no seu dia a dia presente. Meu pai é um cara espetacular, é um ser humano de luz, é meu ídolo. E a coisa acontece muito naturalmente. Quando chega na faculdade, melhor dizendo, quando chega no vestibular, eu prestei vestibular para administração e direito, né? A administração tinha um peso grande de matemática e eu gostava de matemática. E aí, passo nas duas, né? Mas opto por ficar só no direito. Eu achei muito injusto tirar a vaga de uma pessoa lá na UPE, que de repente estava querendo. Eu disse, não, eu sei que essa não vai ser minha praia, sabe? E assim, eu desde logo antevi que iria ser muito, muito difícil, como é muito difícil, os senhores são advogados, trilhar uma carreira da advocacia sem ter ninguém por perto.
sem ter um tio, um conhecido, um amigo, eu tinha meu pai. Mas assim, se eu fosse depender do meu pai para ele dizer assim, olha, vamos dar uma oportunidade para esse menino estagiar no escritório, meu pai nunca pediu nenhum café frio para mim, né? Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia pro serviço público. Eu pisei na faculdade já sabendo que eu ia ser juiz, né? Então, eu queria servir o público, tinha a dimensão exatamente pelo o exemplo que eu já tinha lá em casa. Então, a ideia era prestar concurso público. No primeiro concurso que eu fiz, eu entrei em 95, na Católica, Mário. Sim. E logo em seguida saiu o edital para concurso de servidor do TRF da 5ª Região. Eu acho que eram pouquíssimas vagas, sabe? Eu disse, eu vou fazer. Primeiro, segundo período, né? Quando saiu a colocação, saiu em 2000, lá vai o trem. Eu falei, não, tô lascado, isso não é pra mim não, velho. Mas aí, como eu tava no turno da manhã, eu morava em Olinda, Jardim Atlântico, pegava o ônibus, Aluno do São Bento. aluno do São Bento, pegava o ônibus, ia pra Católica, chegava lá às 6h15, 6h20, mas ficava estudando. Até dar a hora de começar a aula, o primeiro tempo, eu não sei nem se era 7h20, eu acho. 7h15, 7h20, ficava lá estudando. E isso religiosamente todo dia. Até que sai um segundo concurso, logo em seguida, para nível médio do Ministério Público do Estado de Pernambuco. E aí abriram 150 vagas. Rapaz, vamos fazer? E aí fiz. Graças a Deus, tinha 2 etapas de prova. Nível médio, para ter 2 fases é difícil, né? Difícil. Mas tinha a prova teórica, com disciplinas lá do 7º, do 8º período, que eu inventei de começar a estudar, logo passei. No final, fiquei, eu acho que em 12º, de 150 vagas, né? Eu fiz, 150 vagas, 12º, vou entrar logo. Meu irmão... Assina pra chamar. Chamaram 5, parou, e aí eu acho que eu já estava indo do 3º pro 4º período, fui nomeado em dezembro de 1997, tomei posse no meu primeiro cargo público. Fui trabalhar em Olinda, nas promotorias de Olinda. Tinha 11 promotores e um funcionário, só eu. Meu irmão. Uma facilidade. Escola, né, meu Era pra amigo? trabalhar de manhã e de tarde, viu? Porque o procurador-geral da época disse, só paga o ticket de alimentação se trabalhar 12 expedientes. Então era de manhã e de tarde na promotoria, à noite na faculdade. E aí, mas sempre com aquela ideia, eu vou ser juiz. E aí aparecem alguns anjos na vida da gente, né? Um promotor chamado Valdeci Vieira. Eu me lembro que a promotoria era dentro do Fórum de Olinda nessa época ainda. Era dentro. Hoje tem um prédio para muito tempo. Do lado. Mas era dentro. O Fórum só trabalhava 6 horas, a gente trabalhava 8. Então o Fórum na época abria só de meio-dia. Então, como a gente trabalhava cedo, quando eu cumpria tudo que eu tinha que fazer, o doutor Valdeci fazia, vai estudar. Não tem o que fazer, o grosso do atendimento é à tarde, cumpriu o que tinha que fazer e fica aí estudando. E ele disse assim, se eu abrir a porta, se você estiver jogando paciência, você tá lascado. É para estudar. E aí, terminando a faculdade, 2000, meio de 2000, sai o edital do concurso da magistratura. Não tinha CNJ na época. O que se exigia não era 3 anos depois de formado. No nosso edital, era 2 anos de experiência jurídica. Você já tinha. Vou fazer. Vou tomar pau, mas vou fazer. Aí, passei na primeira. Foi nada. Aí, quando saiu, a prova foi em dezembro de 2000, eu fiz a prova, passei na primeira. Rapaz, passei, ó. Aí, aquela confusão, idade mínima. Eu tinha o quê? 22 anos. E o edital pedia 25. E a OAB, inclusive, chegou a ingressar com mandado de segurança, né? Eu fiz a prova da OAB também, porque na época, servidor do Ministério Público, houve uma mudança na legislação, não era incompatível, era impedido. Sim. Eu tinha impedimento contra a fazenda que me pagava, mas não era incompatível, na época. Eu tive uma experiência bem tímida na advocacia. Exatamente porque eu não era... Senti que gostou. Mas Faltou um pouquinho mais de tempo, né? é espetacular, mas muito difícil, né? Não, Advocacia é fantástico, fantástico. Então, o que foi que aconteceu? No meio do concurso da magistratura, meus senhores, que esse concurso durou quase 3 anos, da primeira até a última prova, foi uma luta, né?
E para os senhores terem uma ideia, em 2013 ele é homólogo e eu só fui nomeado em 2005, porque nomeou um pedacinho, depois parou de nomear. Em 2004 não teve nomeação nenhuma, 0. Aí em 2005 foi nomeando, feito esposente, 30, 60, 90. Casapio. Foi uma agonia. Naquele Aí crediário. nesse meio tempo eu passo num concurso de analista do TJPE, que aí fui chamado para o tribunal, fui trabalhar na diretoria civil um tempinho, depois o desembargador Jovaldo Nunes Gomes, uma pessoa fantástica, Que se aposentou agora há pouco. Recentemente. chamou para trabalhar no gabinete dele. Eu fui trabalhar para não ser assessor, só, né, como um dos componentes. E aí a gente vai mostrando o trabalho. Foi exatamente na época que eu comecei o magistério também, 2003, por ali, sabe? Aí assim, eu tive a chance de fazer um estágio de luxo. Porque enquanto eu aguardava a minha nomeação, eu era assessor de um desembargador na área civil. Não tinha Câmara Fazendária na época, eu fazia tudo que era constitucional administrativo. E foi um estágio de luxo, para quando chegar no interior, chegar já com alguma coisa, né? Preparado Não, é. com alguma coisa. Porque o desafio de ser juiz no interior não é direito não, cara. Direito nada. O desafio do interior é você olhar pro matuto, sabe? De 85, 90 anos, ele sentar na sua frente e começar a chorar. Puta E você para. merda. O que foi que aconteceu? Por que o senhor tá chorando? Eu disse, não, eu tô chorando porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia falar com o juiz. Ou o cara entrar e dizer assim, doutor, é o seguinte, queria que o senhor resolvesse essa bronca aqui de Bildededa. O que foi? Não, plantei os milho todinho, 19 de março, né, São José, plantei, ele não amarrou o bode dele, foi o bode comeu os milho todinho, o milho crescendo. Como é que chama? Vê a judicialização. Aí chama o cara, chama a Bildededa e faz, ó, rapaz, como é que tu não amarrou teu bode? Não, mas é porque, doutor, sabe o que é? Ó, quanto foi que tu gastou? Foi tanto, pronto. Aí não tem ação, a jurisdição tá prestada. Informa consciência. Isso é ser juiz no interior. É fazer casamento, é fazer júri, Conciliar, é né? tudo. Muita Isso é coisa, bacana né? demais, rapaz. Isso é Então a gente incrível. vai aprendendo, eu tô aprendendo todo dia. Todo dia eu aprendo um bocadinho. Aí quando foi designado, foi pra onde? Então, Mário, eu não Águas cheguei... Belas. Não, eu não cheguei a ir tão longe, não. Porque o que foi que aconteceu? Houve uma primeira leva de nomeação e parou. Parou de um jeito que era agoniante mesmo. E aí, quando houve a minha leva de nomeação, já tinha... a carreira já tinha movimentado. Aquela turma que entrou logo no comecinho já tá aqui na região metropolitana. Teve gente que passou 7 meses na primeira entrância e já foi promovido, porque o buraco, o rombo era muito grande. Faltava juiz. Então eu fui para Maraial, uma cidade perto, e morava em Palmares. Então, na verdade, eu fiquei designado para acumular a vara criminal de Palmares, que é uma tranquilidade. É um Só presídiozinho aí, Palmares, é um- você juiz criminal. É um filete mignon. É um filete trabalhei mignon. ali. Aí, evidentemente, que depois aí a gente... eu passei muito tempo em Pombos, né? Sou cidadão pombense. Passei em Xangrande, sou cidadão xangrandense também. E fui juiz criminal na vara de Gravatá durante 4 anos. São 17 anos de magistratura já. E atualmente estou lá feliz, com uma unidade absolutamente saneada, com uma equipe fantástica. A minha equipe é sensacional. Com um mecanismo muito azeitado entre Ministério Público, né, Defensoria Pública e os advogados da região, né? Então, assim, hoje é fácil trabalhar. É fácil fazer a coisa andar lá na minha unidade, porque há uma convivência muito harmoniosa entre advogados, membro do Ministério Público, Defensoria, servidor. A coisa anda, sabe? Colaborativo, né? É sensacional. E se não tiver... Colaborativo. Se uma engrenagemzinha dessa tiver enferrujada, a coisa não anda. Lascou. Isso é verdade. Mas eu tinha uma pergunta bomba que eu queria lhe brifar antes e perguntar. Quer que eu lhe pergunte antes e você disse? Pergunta o que você quiser que eu respondo tudo. Não. Olha aí. Mas nós temos um amigo. convidado assim. Nós, na verdade, a gente tem um podcast que foi, na verdade, que a gente. Não vou dizer que a gente copia, porque a gente foi fazer estágio lá por uns 6 Nossa meses. inspiração, não foi? né? Nossa inspiração. A DVCast. Dom Cleto Carneiro lá de Maceió. E ele levou um advogado, que eu fico brincando aqui com os meninos. Eu quero levar a galera velha. Raimundo feito Mas não é Palmeira. chegar numa velharia. Feito eu. Não, você é a parte jovem que ele trouxe. Você não tem é? ideia do que ele quer de velho, não. Você não tem ideia do que ele vai fazer Raimundo aqui, não. Palmeira, brilhante advogado criminal Sim. e de júri lá de Alagoas, lá de Maceió.
E no podcast dele, esse corte, esse Rios, fez um sucesso com o irmão, que é o responsável por nossos cortes. Fez um sucesso estrondoso. E ele disse, o pior juiz é o juiz concurseiro. O que é que Lula tem a dizer sobre isso? Eu não sei exatamente no contexto O que ele quis que dizer, ele sem empregou. experiência, sem sentimento de vida, sem ter vivido a vida, chegou, passou no concurso e foi ser juiz e não tinha experiência de vida para julgar. Ah, sim. Só fazia A bagagem concurso. para Só além, fazia concurso, né? para além das questões jurídicas, né? É isso. Então, cara, é o seguinte, eu passei muito jovem, né? Eu com 22 anos eu tinha passado já na primeira prova. Alguns colegas do meu concurso foram para a magistratura federal e já entraram rápido. O concurso é muito mais curto. Acho que a Aracari, Amanda Torres de Lucena, com 21, 22 anos já eram juízes. Na época, como eu estava na beira para ser nomeado e não tinha os 25 anos, eu me lembro que eu escrevi um artigo na época dizendo, olha, é da inaplicabilidade dos limites mínimos e máximos para a magistratura. Defendi isso com unhas e dentes. E hoje eu tenho uma posição, quando a gente fica mais velho, né? Hoje eu já tenho uma posição diametralmente oposta daquilo que eu escrevi. Sabe? E eu acho que a gente tem que ter coragem de admitir que a gente muda, a gente observa, a gente vai trilhando a jornada, caminhando e vai olhando para trás, e de repente subir um pouquinho um monte e lá de cima a gente começa a ver mais alguma coisa. Os temas que nós lidamos no dia a dia são temas muito sensíveis. Você fazer uma instrução em julgamento de uma vítima de estupro, de vulnerável, cujo o agressor é o pai, é o avô, é o irmão. Compreender todas aquelas dores que estão envolvidas ali na audiência. Isso eu digo de uma seara criminal. Numa seara cível, você, de repente, está à frente de um processo de destituição de poder familiar, em que há condições de miserabilidade e que muitas vezes aquela mãe, ela até quer dar condições para seu filho, mas não consegue. Você está diante de um divórcio extremamente conflituoso, de um inventário em que os filhos brigam até pela colher de chá. Então, esse tipo de bagagem, de entender muitas vezes que a solução não está em simplesmente pegar o cara crachá, o artigo que está aqui no CPC e jogar aqui, o que está no Código do Consumidor, sem entender o problema, as dores daquela pessoa, aquilo que, de repente, aquela pessoa teve que viver, é muito complicado. Então, dentro dessa sua provocação, Mário, veja que coisa curiosa. Eu fiz um mestrado em 2009 que não foi na área do direito. Eu tinha enchido o saco já de ficar estudando livro de direito. Até hoje eu tenho também... eu leio uma coisa ou outra, viu? Mas eu gosto de ler economia, eu gosto de ler filosofia, eu gosto de ler psicologia, eu gosto de ler outros ramos do conhecimento. Gosto muito de assuntos relacionados à espiritualidade. Eu procuro diversificar, digamos assim, abrir a cabeça para ler outras coisas, para poder entender a vida, também, né? e melhorar como juiz, sabe? Eu procuro melhorar como juiz, tentando ler e buscar, beber em outras fontes. Então, assim, essa bagagem, Mário, né, ela é absurdamente necessária. Eu não estou dizendo que o cara tem que viver processos traumáticos, sofrer. Eu só vou entender um divórcio quando eu me divorciar também. Não tô fazendo essa maluquice, Eu só vou poder não. fazer uma música maravilhosa quando eu vi tu sofrer. Não, claro que não. O que eu tô dizendo é biografia. É você passar um tempo a escrever, é ter cancha, né? Ter cancha. Porque, sinceramente, velho, homologar um acordo, extinguir a punibilidade, isso qualquer um faz. O robô faz, velho. O robô faz. Mas quando tem sentimento dentro do processo, aí a coisa muda. Aí é quando você... eu estava até conversando alguma coisa com a minha esposa.
um entendimento novo aí do STJ. Se o Ministério Público, nem o delegado pede a prisão preventiva, o juiz não pode decretar, porque está no pacote anticrime. Ela disse, e se tiver um caso assim muito gritante, que ninguém pediu, o que é que tu faz? Eu disse, tá vendo como é bom ser juiz? É assim. Sim, terrível. Ou seja, está respondido. Ele concorda com Raimundo Palmeira. Eu acho interessante que esse contexto, você falou assim, homologar é um acordo muito fácil. Te prepara Porém, porque vai ter chegar o corte até o do- acordo, eu sou certificando como mediador do Tribunal de Justiça, no conjunto com o CNJ, num curso que eu estou fazendo recente, e eu estou fazendo audiências no Sejusc como mediador ainda estudante. E você chegar para a linguagem não violenta, tudo aquilo ali, para você entender qual é o problema objeto, existe toda uma zetética do direito e, logicamente, a vivência para que você entenda e chegue naquele objetivo principal de acordo. Então, homologar é muito fácil, mas chegar até ele é a coisa mais Deixa eu contar a difícil. história aqui. Vai embora, vamos embora. Tá no lugar certo pra isso. Aí, essa história de acordo. Essa história é Uma bacana. pausa. Registrar a ausência de Tiago Gondim, que não pôde estar nesse episódio porque está em Brasília. Tiago Gondim, um beijo para você. Na próxima, Tiago Gondim estará com a gente. Um beijo, meu fofinho. Desculpa, professor. Grande abraço. Papai Gondim. Papai Gondim, hein? Um abraço também pro colega Gondim. Então, a gente tava, assim, terminando uma pauta pesada, assim, de audiência, né? E aí, eu disse, chama a última aí, que aí a gente vai terminar, já umas 2 horas, fome da gota, querendo comer, almoçar. E aí, era assim, é feito Duna de Genipabu, com emoção, isso é emoção, lá é com emoção. Eu não faço a pauta, os assessores faziam a pauta. Aí eu peguei, era um divórcio, ó. Aí eu peguei o divórcio. Aí fui olhar. Isso antes da famosa PEC do amor, né? Antes da PEC 66, salvo engano. E aí, tinha tido uma audiência de tentativa de conciliação e nada. Aí eu vi. Aberta a audiência, tentaram fazer o acordo. Infrutífero e tal. Beleza, né? Então era uma audiência de instrução e julgamento. Seria a etapa natural. O mandado saiu, tentativa de conciliação de novo. E você sabe que uma pessoa dessa, quando vem no sítio, não tem nenhum dinheiro pra pagar, velho. Não tem pra pagar o mototáxi. É um aperreio pro cara de sítio, de interior. Enfim, eu fiz, não vamos fazer esse negócio de cancelar a audiência, dizer que tá errado. Chama aí. De repente, o juiz que me antecedeu não teve essa história, como você bem falou aí, de entender as dores e conversar Chegar com ao o pessoal. objeto. Eu vou tentar conversar com esse pessoal aqui e ver o que é que a gente pode, de repente, achar uma solução pra esse caminho. Faz o pregão aí. Conversa fiada. Agora que me lembrei. Eu me levantei, abri a porta. Dona fulana, seu fulano. Aí ela entrou. Um coque amarrado, uma bíblia debaixo do braço, saia jeans, né? E eu fiz bom dia, boa tarde, em nome de Jesus. Eu disse, boa tarde. O advogado da senhora disse, precisa de advogado não, meu advogado é Jesus. Eu disse, olha, eu vou chamar então a Defensoria Pública pra gente... Não precisa não, que eu não vou mentir. Eu disse, não, mas eu vou chamar a Defensoria Pública. Aí chamei o doutor Fernando Canejo. O Fernando Canejo sentou-se aqui. Eu disse, olha, é o seguinte, a secretaria errou. A gente aqui errou. Né? A vara errou. Era para vocês trazerem testemunha hoje. Vocês trouxeram? Não, ninguém me avisou. Né? Eu fiz, então vamos fazer o seguinte, só para eu entender o que é que tá pegando aqui nesse processo. Né? Me diga uma coisa. A senhora hoje vive de quê? Ela fez, nem só de pão vive um homem, Mateus capítulo 3. Aí eu fiz, olha, veja, eu já percebi que a senhora é cristã e tal, né, gosta muito da Bíblia, mas vamos responder assim, efetivamente? Seus meninos estão como? Eu disse, vinde as minhas criancinhas, Lucas, pergunta... Agora entendi porque a conciliação... Todas as perguntas que eu fazia, todas ela respondia com uma frase bíblica. Todas. Decorou a Bíblia. Não? Aí o cara fazia, doutor, é o seguinte, pode falar palavrão? Pode não, né? Pode, ficar à Ela vontade. fazia, doutor, ela é rapariga do pastor. Quem disse isso? O marido. Aí eu fiz, Ave Maria, pelo amor de Deus. Ela fez, não, levantará e faça o testemunho, êxodo, não sei o quê. E o cacete comendo, eu disse, pra onde O eu vou? almoço ficando distante. Pelo amor de Deus. E a promotora começando a ficar nervosa assim. Eu disse, meu, agora o que é que vai acontecer? Eu fiz, olha, tão bonita a senhora,
né? A senhora, assim, eu descobri. Ela queria que o cara saísse de casa, levasse o menino e ela ficava com o cartão do Bolsa Família. Era o acordo. A discussão era É, essa. o acordo era, ele sai, leva os meninos e eu fico na casa com o cartão do Bolsa Família. Eu fiz, a senhora tá tão irredutível, sabe da Bíblia, de cor e salteado, sabe tudinho, sabe os versículos da Bíblia e não tá pensando no seu filho. Vamos ver o que é que a gente vai fazer pro seu filho. Porque a senhora só fala em Jesus, esqueça Jesus, Jesus não tá aqui não. Ela bateu na mesa, eu te repreendo em nome do Senhor porque Jesus tá aqui. Botou a mão na minha cabeça. Nisso entra o sargento Meu nervoso, amigo. que foi, doutor? Caiu, sargento, pelo amor de Deus. Exorcismo de Deus, calma. meu amigo. Mas no final das contas, saiu o acordo do jeito que ela queria, terminou. Eu tenho pra mim que ela ainda bateu a porta e disse assim, queima ele, mas... eu não sei, né? Mas saiu o acordo. Saiu o acordo. O cara aceitou, levou o menino pra casa. Oxente, O então. cara queria paz, meu Deus. O cara queria mulher daquela no pé do ouvido. Já pensou Tem que ia ter condição reunião em não, casa? meu amigo. Fique com tudo, pelo É amor de cada Deus. acordo, viu? Deixa os meninos comigo, pelo amor de Deus. Não, a minha grande dúvida, sabe qual é, irmão? Quando o Lula tava contando, eu fui designado para Maraial, assim, já fui pra vara criminal. Como é isso? Como é? O cara passou no concurso e o TJ manda o cara pro criminal possível, a gente escolhe, não escolhe nada, é o que tem. O é vara única e tudo. Como eu bem lhe falei, antes os critérios eram bem discricionários, mas bem discricionários mesmo. Lembra, Marcos? Discricionário de quem? Do diretor? Sim, muitas vezes de diretor-geral, influência TJ? política, o desembargador que era o presidente na época. Então a gente sabe que o CNJ, em 2004, passou a normatizar muita coisa do judiciário. Tem gente que diz que normatiza até demais, né? E, extrapola legisla, a sua atribuição, mas eu não vou entrar nessa seara. Eu tô falando aqui qual Se foi a segure, realidade. Jamil, se segure, Hoje a Jamil. gente tem resoluções que disciplinam várias coisas. E dentre elas, um critério que eu acho muito bacana é o critério de escolha pela posição da leva que você está sendo nomeado. Quando sai, o cara bota um mapa e diz assim, ó aqui, ó, as comarcas são essas. Você tem prioridade porque você passou na frente. Você quer igual. Aí, assim, não significa dizer que, primeiro, a melhor é a mais perto. Nem sempre. Lógico que não. Quase nunca. Você tem uma talvez. comarca que é mais perto, pode ser uma bomba, com 2 servidores e 10 mil processos. Não vamos fazer menções a comarcas aqui. Você pode ir para uma comarca que é lá do sertão e, de repente, a comarca está saneada. Outra, aí o cara é do Ceará. Aí ele vai, Limítrofe. prefere ficar em Exu. Né? Então, assim, Limítrofe. são variantes. Aí o cara mora em Maceió. Pô, ficar ali na região de Garanhuns, pra mim, é filé. Então tem São José da Coroa Grande e Ave Maria. Maragogi. Do lado de Não Maragogi é? ali. Então, claro, Pequina. que você vai ter... Aí, tem gente, não, eu prefiro ir pro sertão. Como também, quando abre promoção e remoção, o cara pode dizer, bom, eu sou inamovível, eu tô aqui na primeira. Eu vou ficar aqui esperando a minha vez para abrir uma comarca filé de edital para ir para a região metropolitana. Aí o cara diz, não, eu quero ir mais rápido na carreira. Aí ele opta por ir lá pro sertão, faz se inscreve no edital, ele de repente tá no Agreste, mas vai pro sertão porque sabe que vai passar na frente de todo mundo, depois na lista de antiguidade. Então isso é muito de gerenciamento de carreira. Como é que você projeta a sua carreira para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A minha geração foi uma coisa curiosa. Porque eu fui nomeado em 2005, né? Mas eu só fui ser promovido em 2015. Luiz Carlos, 10 anos para ser promovido. 10 anos? 10 anos para ser promovido da primeira para a segunda. Porque todos... Assim, só pra galera que tá assistindo a gente, da primeira pra segunda Entrância. entrância. Para chegar lá, foram 10 anos. No meu caso, teve gente de concurso posterior que 1 ano e meio estava promovido. Por quê? Porque nesse interregno não abriu edital. Não abria edital. Simplesmente a carreira parou, estagnou. Como agora está travada. O que é que acontece? Tem muita vaga na terceira entrância. Na capital tem muita vaga. Tem. E por que não sai? Por que esses editais não saem? Porque o concurso, a prova... o concurso em andamento. Não tem sentido, por exemplo, em fazer remoção e promoção, despovoando o sertão, que já não é bem servido, trazer o pessoal para a segunda, para a terceira entrância, que é a capital, e deixando o sertão lá. Então, movimentação na carreira haverá no... Assim, Próximos 5 anos. eu acredito que menos. Né? No próximo 2 anos. Porque tem muita gente boa vai virar desembargador agora ou por merecimento de antiguidade. Não, Já, na terceira entrância. a carreira está movimentando, mas aí a gente precisa que movimente, assim, que
tenha um concurso, que o cara seja nomeado para ele entrar lá na base da pirâmide, para Onde o entrar pessoal na... começa a vir. Exato. Porque Dá senão... o sustento lá na base. pra poder- Porque senão, imagina, vai ficar Ipubi, carente, cara. Terra Nova... Já é carente. É. E vai ficar mais carente Araripina, ainda. imagina essas... Rapaz, quando a gente fala em região metropolitana, minha gente, a gente dá um pulo aqui, tá em Olinda, um pulo em Abreu Lima, um pulo no Cabo. O problema é o trânsito. Mas lembra do lá no lado. sertão que muitas vezes você sai de uma comarca para outra, são 120 quilômetros, 130, E é um linha juiz pra reta. se abaixar Uma vez desembargador Frederico Neves, quando era presidente, ele faz juízes do asfalto, e é mesmo. Eu já tive uma Grande época. Frederico Neves. Eu acho Eu tive uma desembargador época. sensacional. Meu 2016, professor, eu acho, Embargador 2016, sensacional. eu acho que ele foi presidente meu do tribunal. professor. Então, assim, eu tenho um respeito, um carinho enorme por ele. Então, vocês têm que se lembrar, minha gente, que a carência já foi de uma monta tão gigantesca que teve uma época, a semana tem 5 dias, né? Teve uma época que eu estava responsável por 7 unidades. Eu era juiz de Pombos, de Xangrande. Aí, primeira cívil de Gravatá, segunda cívil de Gravatá, porque foi uma época que a falecida doutora Isilda, que Deus a tenha, estava com a doença, uma outra colega estava afastada. Criminal, juizado, eleitoral, era assim, pronto. E só tinha dia que eu chegava na vara, fazia as audiências da manhã, subia a Serra da Russa, comia uma coxinha com uma coca e ia fazer as audiências da tarde. E era assim. Dia de quarta-feira em Xangrande eram 22 audiências na pauta. Um dia por semana. Eu só ia um dia por semana, viu? Puta que pariu, 20 Porque eu não cruz. tinha A gente 22 tá vendo pela audiências. Aí a primeira vez gente- o perrengue do juiz. Não, veja só. Eu acho que é tema de constante debate aqui. Acho que é até um dos motes desse podcast, né? É trazer várias visões. A realidade que né, cada do profissional nosso tem mundo, no né? direito, Então, né? às vezes a gente tem o advogado, não tem juiz, cadê o juiz? Não tem Está lá, ninguém. E a gente tem aqui de um canto pra outro, velho. acumulando 7, né? Acumulando 5, com coisa pra... A atividade em capital é uma coisa comum desde o meu início de estágio. De juiz estar fazendo 1, 2, 3 vagas ao mesmo tempo, porque não tem gente pra botar o suficiente e isso é antigo pra mim. E veja só, a questão, isso é muito gestão, né? Isso vem sendo saneado nos últimos Se anos. segure. Mas veja uma coisa. Historicamente, o tribunal sempre se reclamou de uma má distribuição de servidores. Muita gente no segundo grau, pouca gente no primeiro. Eu acho que a grande sacada, não sei quem foi o presidente, mas foi quando começou a fazer concurso para servidor regionalizado. Tipo, fazia o concurso para região tal, para região qual. O cara, não, mas eu fui nomeado agora lá para região de Garanhuns, eu queria tanto ficar aqui perto do mar. Você escolheu. E Daí aí, ele fez isso. no mínimo, tu vai ficar 3 anos lá. É. velho. Então, isso é bacana porque começou a sedimentar o cara no Agreste, no Sertão. Ninguém botou arma na sua cabeça para você escolher aquele polo ali, não. Você escolheu por algum motivo, que talvez fosse mais fácil, menos concorrido, né? E assim, uma vara sem ter o coração, sem ter os servidores públicos, o técnico, o analista, o oficial de justiça, Chefe de gabinete bacana. bronca, não anda. Eu passei 3 anos lá no Cabo de Santo Agostinho. Eu era da primeira vara criminal, que é a vara mais assim, complicada que Rafael tem. Menezes, júri, né? doutor Rafael Menezes. Não. Gosto. Rafael era da Cível. Da Cível. Ele passou um Tô dizendo tempo, que eu passou um despachei tempo lá. muito do Passou um Rafael tempo lá, Menezes, Rafael. Muito tempo. Hoje ele tá Rafael. na 8ª vara civil da capital. Mas Um veja, cara fenomenal. lá no Cabo de Santo Agostinho, sabe, assim, o dia a dia era, eu despachava, concluso no gabinete, eram os processos do dia. Eu não tinha estoque de processo, como hoje eu não tenho. Eu saí hoje de Abreu Lima zerado, sem PJS, sem físico, porque criminal tem físico. Agora, a secretaria era entupida de processo, né? Por quê? Taxa de congestionamento gigantesca, porque não tinha para cumprir. Hoje, na minha unidade, graças a Deus, está tudo muito azeitado. Tem uma taxa chamada que é o SICOR, é um sistema que a gente tem interno, que a gente mede as metas do CNJ. Meta 1, meta 2, meta 4. Cada meta é uma coisinha. E a meta é anual. Em junho eu já tinha batido todas elas. Então hoje, em termos de congestionamento, a minha unidade hoje, a Vara Criminal de Abreu Lima, é uma das taxas menos congestionadas de Pernambuco. E porque quando você teve a oportunidade de escolher ser juiz civil ou criminal, você escolheu criminal. Como foi isso? Como é que se deu isso no momento da carreira? Vou ser um juiz criminal. No interior o cara faz tudo, né? Você é advogado generalista. Perdão. É o Juiz clínico geral, o generalista. médico clínico geral. É o clínico geral. No, coisa. no interior, você fazia uma audiência de homicídio e depois ia fazer Divórcio. um alimento, um divórcio. Faz casamento. Eu me lembro que eu estava fazendo casamento lá em Xangrande. Casamento sempre coletivo, sabe, Mário?
E aí, e aí falando aquela pré-eleição, aquela coisa bonita toda, o que é o casamento e que não sei o quê, e casando, né, os nubentes lá, um senhor, acho que de 92, ela com 90 anos, e eu falando, ele olhava assim com aquele olhar de ternura e dava um beijinho nela. E eu falando, ele parava e dava um beijinho na boca dela. Aí eu parei, eu fiz, ó, engraçado. Se fosse na igreja, você ia esperar o padre dizer assim, agora pode beijar a noiva. Aí, enquanto eu tô falando aqui, o senhor tá beijando. Aguarda um pouquinho, se segura, eu sei que a emoção é grande, né? Fica com essa safadeza aqui na frente do juiz. Aguarda um pouquinho, deixa pra beijar amor de quando... Deus. Se fosse o padre só ia dizer, agora o senhor pode beijar a noiva, né? Mas aí tem essa coisa. E aí, bom... em paralelo à carreira da magistratura, tinha a carreira da docência, né? Comecei dando aula de Direito Constitucional. Direito Constitucional. Lá no universo? Foi. Faz tempo, 2003, eu acho. Inclusive, eu fui aluno dele. Eu não fui seu A aluno, convite de porque eu Mozart. virei de horário, eu fui pra noite, eu nunca tive aluno. Perdeu muita coisa, não. Mas era constitucional, eu também não Eu gosto tenho muito um constitucional, livro, eu tenho não, um livro velho. de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Professor Luiz Carlos sorteou no auditório, nunca ganhei porra nenhuma. É, Mário, não tô lembrado disso, não. Ganhei o livro, tem escrito lá, LSV, acho que é F. Né? LCVF. Tem lá, até hoje eu tenho. É mesmo, Mário. Olha aí. Tá vendo? Tá Aí vendo? Teu resultado. fã, porra. Eu preferia ter ganho na Mega Sena. Né? É óbvio. Aí o que foi que aconteceu? Chegou, como eram as primeiras turmas da Universo, não tinha professor de processo penal, fiz eu pego. E outra, eu não conseguia entender, pra mim, na minha cabeça, como uma disciplina que eu gostava tanto, e assim, de repente, não tive professores que eu sentia aquela energia. Eu vou começar a estudar isso aqui. E aí fluiu naturalmente, comecei a gostar muito de direito processual penal, e aí tem a jurisdição também prestando, como todo, eu disse, rapaz, eu vou para essa área, eu vou para esse campo. Aí começa a produzir academicamente, e vai dar aula de processo penal, e começa a escrever, e daqui a pouco você conhece gente do Brasil todo, e tá palestrando, e tá dando aula, e a coisa entrou que eu hoje, se eu fosse para uma vara civil, Ave Maria, eu tinha que pegar, eu acho que nem abrir o CPC Venha pro ainda. lado negro da força tu é a favor civil, da é especialização. extraordinário. Desculpa. Perdão, fica à vontade. Tu é a favor da especialização das Super varas e especialização. do juiz? Tem que ter. Tem que ter. Não tem como você ter uma prestação. Se hoje a gente já reclama da prestação jurisdicional, dizendo que ela não é a contento, que é demorada, que a justiça é lenta. Se o judiciário fosse uma empresa privada, eu já tinha fechado há muito tempo. É lógico, isso é fato, né? Isso é lógico, né? A cultura de gestão de processos. Eu tô lá colaborando com a gestão da SMAP, da Escola da Magistratura, com o desembargador Bandeira de Melo. E aí... Veio da advocacia, não? Ele foi procurador do Estado e foi advogado. E eu conversando com ele, qual é o papel da escola? Depois eu posso perguntar a tua opinião sobre o quinto constitucional ou não presta? Pode perguntar. Tá, mas então depois. Então, eu dizia a ele, desembargador, qual é a função da escola? A função da escola é capacitar juízes e servidores. Mas capacitar para quê? Para prestar um serviço melhor, porque o serviço da gente não é um serviço a contento. Gestão de pessoas, gestão de processo. Então, assim, você vai capacitando e melhorando a prestação jurisdicional a partir do momento do aperfeiçoamento de servidores e juízes. E, de repente, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu comecei a me interessar pelo tema de processo penal e estudar e capacitar e, enfim, tá dando certo. Você tocou num ponto que eu venho acompanhando, a evolução da SMAP, Dr. Jones Figueiredo ali dentro, todo mundo. E eu vou, assim, sempre que tem algum congresso, algum tipo de curso profissionalizante que eu acho interessante, principalmente o Dr. Jones é uma enciclopédia. Fala Se aposentou agora, né? Fala sobre direito digital, fala sobre direito de família de uma maneira muito fácil. E a SMAP... Ele fala sobre qualquer assunto. Qualquer muito assunto. fácil. Ele é incrível. E se aposentou recentemente, eu devia ter estive um lá pack, naquele um momento. pack dos 80 para ele ficar até os 80 Amigo, anos. ele é fenomenal. Ele, doutor João. E a SMAP, não só para quem está dentro do judiciário, para a advocacia abriu grandes portas, e a gente vê a participação da própria OAB, da advocacia em si, porque capacita realmente. A SMAP tem um papel muito importante hoje em dia para deixar disseminada novas teses e fazer essa colaboratividade entre a advocacia e o judiciário. Eu sou suspeito para falar da ERMAP, porque eu comecei... A minha primeira relação com a ERMAP eu tinha 17 anos. Meu pai foi professor homenageado, precisou viajar,
e tinha uma formatura da Escola da Magistratura, porque antigamente tinha um curso de preparação para ingresso na magistratura. Era 1 ano e meio que depois fizeram um negócio que você pagava mais 2 disciplinas, virava um equivalente à especialização, que era para o público externo. A escola tinha esse serviço de um público externo, que hoje não tem mais. Porque virou órgão, a escola é órgão do tribunal e não pode mais, deixou de ter essa função. E aí, eu precisei ler um discurso dele, lá na ERMAP. Aí Com 17 com anos. 17 anos, tremia que só a gota, mas foi. E aí depois, assim, quando eu me formei, eu fui fazer esse curso. No dia do meu baile de formatura, tinha uma prova para entrar na ERMAP. Você fazia um concurso, velho. E era super disputado. E foi no dia do baile, já chegou a notícia de que eu tinha passado. Eu disse, pô, é mais 1 ano e meio, é mais 1 ano e meio. Detalhe, na minha turma, eu acho que deveria ter umas 40 e poucas pessoas. 35 pessoas, vai. Dessas 35, acho que umas 20 na minha turma viraram juízes. É do mesmo concurso. A galera tava... Era um curso muito importante. E eu o fiz exatamente durante o concurso. Foi bacana demais. Tenho muitos amigos, muitas histórias, muita coisa bacana. Eu me sinto muito à vontade na ESMAP hoje em dia, como advogado. Não, eu quero saber mais história do interior. Tem muitas. Conta mais uma. Quer mais uma? É muito, quero daquela boa, daquela boa. Rapaz, é o seguinte. A gente foi fazer uma audiência de suspensão condicional do processo, né? E aí, já você sabe que o termo de suspensão condicional do processo, o termo tá pronto. Tá lá prontinho. Muda o NPU, né? Chama o cara, explica com a palavra que ele entenda, porque não adianta você, olha, esse processo vai ficar suspenso. Não adianta. Seu advogado falou com você? Não adianta. Eu me lembro essa história da comunicação, me lembro uma vez que uma senhora chegou pra mim e eu perguntava, sim, senhora, mas isso aconteceu quando? Ela fazia, em Santana. Aí eu fazia, não, senhora, eu não tô perguntando aonde foi, não. Foi quando? Ela fazia, em Santana. Aí eu fazia, na minha cabeça, Santana era um povoado, era uma vila. Aí eu fazia quando? Ela fazia, Santana. E aí Santana era Santa Ana, o mês de Santa Ana, que é julho. Então, comunicação é quando você fala e a pessoa entende, né? Então, a gente estava fazendo, Mário, essa audiência, suspensão condicional do processo, e eu comecei a ler o termo, aí tinha lá, né? Recolhimento noturno, não portar arma, manter profissão lícita, não frequentar baile. Então, quando eu fazia assim, recolhimento noturno, ele... Manter profissão lícita, não andar armados, não frequentar bares, não frequentar prostíbulos. Ele... arqueou a sobrancelha. Aí eu fiz, o que foi? Aí a promotora disse, eu acho que ele não entendeu, não. Eu fiz, a senhora explica então a ele o que é. Aí disse, olha, aquele lugar que os homens vão atrás daquela mulher pra fazer aquele negócio, olha, não pode não, 2 anos sem fazer, ele fez. Tá. E aí, evidentemente, quando acabou a audiência, foi 40 minutos rindo. Continuamos a fazer a audiência. Quando chegar no finalzinho, bateu a porta. E eu disse, 1 hora dessa, ainda tá chegando na sala da audiência. Quando eu abri a porta, aí abriu a portinha, o cara botou a cabeça, o cara lá da audiência. Aí já dá vontade de rir de novo, né? O que foi que o senhor não entendeu? Ele fez, doutor, eu entendi. Quem não entendeu muito bem foi minha mulher. Ela pode entrar? Eu disse, pode. Ela abriu e fez, como assim 2 anos? Sim. Eu disse, não. 2 anos. Em casa... Né? Em casa tá tudo certo. Em casa tá liberado. Lá em casa o cara pôde. Como assim 2 anos? Eu disse, comadre, pelo amor de Deus. Em casa tá liberado, madame. Isso aí é mais 2 horas rindo, todo mundo rindo, e depois pra fazer Quase audiência. igreja, né? É complicado você continuar rindo. É muito engraçado, muita coisa engraçada. Pega uma pergunta Vamos, séria aí, vamos, eu não tenho vamos, condições, Volta pra terra. Depois dessa, né, vamos. Acho que a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que ter um representante do judiciário aqui é bom para trazer um pouquinho dessa visão, né, deles também. A gente falou desse avanço, né, do papel para o digital, dessa mudança que a gente vem sentindo ao longo dos últimos anos, né, processo judicial eletrônico e tudo mais. E aí,
acho que no último episódio a gente trouxe um pouquinho das opiniões, né? Da advocacia pública, da advocacia privada. Eu queria sentir um pouquinho do judiciário, como é que vocês têm enfrentado. Eu digo como advogado, foi maravilhoso, em muitos termos, mas também tem muito entrave, né? Tem uma dificuldade de talvez nem todas as ferramentas que foram postas na mesa estão sendo bem usadas, né? Acho que você já falou bastante aqui de questão de gestão. Eu acho que talvez o X da questão esteja aí, né? Num ponto mais de gestão, mas a tua visão, né? Acaba sendo a tua visão mais pessoal aí. Como é que tu tem lidado com essas novas ferramentas? Despachar virtualmente, presencialmente? O que é melhor? Principalmente como é um juiz criminal, né? Essa pergunta não foi combinada não, viu? Isso é para registrar. Mas ela me deu uma deixa incrível. Eu lancei recentemente um livro que está disponível para download gratuito no site da SMAP. Chama-se Audiência Digital, o nome do livro. Em coautoria com um juiz de Goiás chamado Eduardo Pérez. Para mim, vocês procurem depois nas redes sociais, Edu Pérez, para mim é um dos melhores juízes que eu já analisei, estudei. Ele é simplesmente um gênio. Ele é um cara também que fala sobre tudo. É um cara assim sensacional, Eduardo Pérez. Edu Pérez. Sim. E aí, você podia trazer ele para cá, né? Vamos ver quando Edu vai estar por aqui, né? Edu é gênio. Conciliando a agenda. Estamos aqui ele é gênio. Edu é gênio. E a agenda dele que a gente se coloca à disposição. E a gente já está entabulando, conversa para lançar já começar a escrever de novo, falando do judiciário do futuro, sabe? Mas a gente lançou esse livro Audiência Digital a partir de algumas experiências. Quando a pandemia se instaurou e se instalou no Brasil, melhor dizendo, foi aquele caos. Todo mundo teve que fechar. Geralmente, o serviço público ele tem, digamos assim, uma maior resistência para o novo. A iniciativa privada consegue se adaptar mais rapidamente. O judiciário deu um show. Como fazer para que as audiências continuassem? Eu fiquei assim, preocupadíssimo. Então, antes mesmo de começar qualquer tipo de normatização, eu já fiz a primeira audiência por videoconferência online aqui em Pernambuco, audiência de custódia, antes de qualquer normativa, pelo Zoom. Liguei para o advogado, para o defensor, liguei para o promotor, disse, vamos fazer, e quando chegar advogado aí entrando pela caixa as petições, a gente vai dar um jeito, manda o link pro cara. Zoom derrubava, se lembra que Zoom derrubava, né? Zoom derrubava com o tempo. Então, assim, a gente tinha que... uma horinha só. Uma horinha só, exatamente. E aí a gente teve que dar esse andamento. Virei com Cristiana da Sejus, que disse, Cristiana, não vamos parar essa Sejus que não. Doutor, como é que a gente vai fazer? FaceTime. Não tinha nada regulamento. Ela começou a fazer as audiências lá de conciliação do Sejusc, de TCO... E isso representava recurso. Eu me lembro que o Tribunal de Justiça, na gestão do doutor Fernando Cerqueira, teve um repasse de 5,7 milhões para poder o combate do coronavírus. Então, assim, a gente evidentemente que trocou o pneu do carro com a roda andando. Mas a tecnologia... A gente tem uma tecnologia toda represada no mundo inteiro. E o judiciário completamente atrasado. Flávio Tartucci fala bastante sobre isso, toda a palestra. E a gente teve que jogar tudo na cara da gente. De uma hora para outra. Eu passei 15 dias de depressão sabendo como ia ganhar dinheiro. De uma hora para outra. Que eu não tinha como saber, Jesus. Graças a Deus, eu penso que a gente se adaptou. Aí você vai dizer, Luiz Carlos, mas a internet não é para todo mundo. Internet é coisa de rico. Pesquisa do PNAD mostra que a internet está na casa de 92% dos brasileiros. Claro que muita gente usa a internet para uso recreativo, não é? As camadas C e D usam para WhatsApp, Facebook, e não para trabalho, ferramenta de estudo e de preparação. Não é. A gente sabe que não é. A área rural ela é muito mal servida também. Eu penso que o judiciário ele tem avançado muito. Nós não estamos num horizonte perfeito, logicamente que não estamos, mas nós estamos avançando muito em algumas situações. Meu amigo, muito obrigado. Como, por exemplo, essa comida aí não é de enfeite, não, né? Pode não, fica à vontade. Vamos dar junto dele aqui. Mas não, eu já só para dar uma onda para ele, que não dá nem tempo, né? Mas veja uma coisa. Programa de reconhecimento de paternidade. Edu conta no livro, um trecho dele, que era uma presa que estava... o preso em Goiás, a mulher em Roraima, ambos eram da Venezuela, e o cara fez o reconhecimento de paternidade pelo sistema de videoconferência.
contar uma coisa aos senhores aqui. Eu recebi um convite para atuar como juiz instrutor em um processo muito sensível. Eu sei disso, que eu sou seu amigo. Muito sensível, né? No STJ. E a instrução era gigantesca. Vários réus e eu vi muita gente. Como é que a gente ouviu? Sistema de videoconferência. Se aquela instrução fosse feita nos Presencial. moldes tradicionais, demoraria 2 anos e meio para terminar a instrução, mais de 200 testemunhas, só de defesa. Então, assim, hoje a coisa é muito azeitada. Como é que eu estou fazendo hoje? E eu acho que esse é o modelo ideal. Semana passada eu estava em Porto Alegre, fui palestrar lá na Escola Nacional da Justiça Militar, Direito Militar, tava eu não sabia, vê como eu sou abestalhado. Os ministros do STM, vendo minha palestra, eu não sabia que era ministro do STM. Eles vieram, parabéns, eu quero. Quem é? Você é ministro do STM? Falar sobre a audiência digital, exatamente, falar sobre isso. E eu tenho defendido. Lá não existe isso. Na Justiça Militar está funcionando, tá funcionando bem rodando azeitado. legal também. Claro que ao longo desses meses aí, eles tiveram que, evidentemente, normatizar muita coisa. Entrava gente com camisa de time, sem camisa, deitado na rede. Deitado. Eu já vi mas veja, muito. hoje a gente consegue, claro que com alguns percalços, vicissitudes e precauções, né? Porque eu vou fazer uma audiência, Mário. Eu disse, espera aí, quem é que tá do teu lado? Pega a câmera, faz assim no celular para ver se tem alguém... Buzinando. Sobre o processo penal. Processo penal, forma é garantia. Processo penal é forma é garantia. Se eu começo a transigir fazendo puxadinho e pegadinha, mas aí, se não fosse assim, a gente não ia conseguir. Tem muito a avançar ainda, tem muito a melhorar, mas eu acho que a gente já conseguiu muito. A gestão atual do tribunal quer virtualizar todo o acervo criminal até março do ano que vem e vai conseguir. Demorou bastante, mas tá correndo com isso. Eu peguei em Abreu e Lima, meu querido, com... Eles acreditavam, porque nem isso se sabia, com 3.500 processos físicos. Hoje a gente tá com 1.000 físicos só. E quantos entram por mês? Depende muito, Mário. Físico porque não, lá não tem juizado especial criminal. Físico ainda Então tem, eu pego o físico ainda TCO. entra? Não, Zero, não, bloqueado. O cara faz TCO, juizado criminal, lá dentro da Eu vara. entendi, mas eu tô dizendo... O físico entra tá mais, vai bloqueado tu pega já. depois. É. O MP já manda a denúncia Não importa pra... isso. Eu tô dizendo quantos tem de entrada mas e aí- porque... O fluxo é entendi, gigantesco. entendi. O fluxo o pessoal é beligerante demais. O Mas fórum- enfim, o a coisa fó- tá o- andando. O fórum é maravilhoso. Já fui naquele banho daqui. Melhorou, fora, é né? sensacional. O saldo é positivo. O saldo é positivíssimo. É difícil. Tá excelente? Claro que não tá. É óbvio que não tá. Mas assim, do mesmo jeito que os advogados tiveram que fazer essas adaptações de forma muito rápida, imagina aquele juiz que não teve... Hoje o menino nasce, o menino sai da barriga da mãe já mexendo no iPad. Mas imagine aquele juiz que ainda era do tempo de fazer a sentença escrita ou nem da máquina de escrever, para de repente pegar uma audiência virtual. Todo mundo, isso viralizou em WhatsApp, em tudo. Gente que de repente esquecia de mutar o microfone e falava um impropério, falava uma coisa. Não, eu quero confessar que semana passada eu tava numa sessão e disse, puta que pariu, esqueci dessa porra. E o microfone tava aberto. Tu já pensou? Porra. Ou fazer audiência de camisa social, gravata, paletó e de bermuda. E um de barra. shortinho. Né? Nunca fiz. Eu entrei numa sessão dizendo, puta que pariu, esqueci dessa porra e o microfone aberto. Eu não vejo outro caminho, senão 2 caminhos. Caminho número 1. Investir na virtualização. Né? E fazer com que... Porque, para mim, judiciário não é local, judiciário é serviço. Judiciário como local só tem sentido em você falar em situações em que demanda um deslocamento físico muito grande. Hoje, o serviço é um serviço que tem que ser prestado com eficiência. E quando você tem isso, você pode colocar um posto avançado de internet numa área rural. Isso. Não é para que a pessoa seja ouvida lá. Sim. Não é? E evitar o deslocamento. Eu entendo o judiciário do A futuro como Justiça isso. Federal já vem antecipando isso há muito tempo. Verdade. Prédio. Para que aquele prédio suntuoso? Unidades gigantescas? Não. Inteligência artificial. Eu já acho que Ó, isso vai semana acabar. que- Isso vai acabar. Logo estaremos com um robô chamado Expedito. Tá lá no site do TJ isso. Pronto. O robô Expedito é o quê? Imagina, o juiz sentencia o feito. Aí você tem
No cível, sentenciou, certificou o trânsito em julgado, beleza. Se vai entrar com cumprimento de sentença ou não é outra coisa. Mas no processo criminal você tem que fazer um ofício para destruir a arma, um ofício para destruir a droga, o boletim individual, a carta de guia, o ofício para o TRE, o boletim individual, o robô vai preencher isso tudinho. Então, assim, aquilo que não precisa de energia, que é uma coisa automatizada, o robô faz. Então, automatizar. Inteligência artificial já tem na execução fiscal, isso já faz. Muito E há muito tempo já. Esses são os caminhos para o judiciário do futuro. O cara hoje, o judiciário que eu peguei é um judiciário totalmente diferente do que é hoje. O Mas era judiciário mais pré-pandemia é diferente Era do mais pós-pandemia. romântico. Não. De certo modo, sim. Mas o romantismo, Mário, ele quando não é bem dosado, ele pode virar numa paixão muito desmedida. Então, às vezes, as pessoas perdiam o filtro. Você sabe disso. Uma coisa é você ter aquele contato mais tete a tete. Eu também não sou a favor Do do juiz fica em casa, não, viu? É. O juiz tem que estar no fórum também. Uma pessoa, o cara ser julgado por uma pessoa que nunca viu, só viu pela telinha do computador, isso não existe. Agora, aproveitar as ferramentas, por isso que eu tenho usado o formato híbrido. Como é o formato híbrido? Desde o início da pandemia, eu ia para o fórum. Mas como é o formato híbrido? Eu tô lá, mando o link. Se o advogado quiser ir, seja muito bem-vindo, fica aqui comigo. Se não quiser fazer de casa, quer fazer de casa. Porque eu entendo, por exemplo, que o cara que tem um escritório no Cabo de Santo Agostinho, para ele se deslocar para Abreu e Lima, ele vai gastar dinheiro, gasolina que tá cara, o calor, o trânsito, vai perder tempo quando chegar lá, a audiência foi adiada, porque de repente uma testemunha não veio, o Ministério Público insistiu, né? Então, principalmente para o advogado iniciante, que ele consegue fazer muitas vezes 2, 3 audiências ao mesmo tempo, né? E se ele quiser estar lá, presente do meu lado, tomando café de Dona Iura, ele vai tomar. Se ele quiser ficar de casa tomando o suco de laranja dele, ele vai ficar. Então, a gente viabiliza essa... Eu entendo que isso maximiza a participação. Eu não quero restringir. Eu quero prestar uma jurisdição que seja eficaz e efetiva. Eu acho que o caminho é esse. Isso é corte pro Rios, hein? Eu quero prestar uma jurisdição concordo, mais concordo, efetiva. Você que é o homem do Rios. Eu tenho uma curiosidade gigantesca. Quando o camarada passa no concurso pro juiz, existe alguma diretoria, alguma assessoria que fica dizendo, olha, para tal caso julga assim, para tal caso o tribunal tem esse precedente, ou o cara vira juiz, se lasca para lá e pronto. Então, o meu pai, ele conta uma história que, de repente, se replicou... A gente tem 12 minutos de episódio. Numa medida mais tênue para mim. Meu pai, que meu avô foi juiz, ele já estava aposentado, e meu pai disse que quando começou a jurisdição, ele chegava com os processos bem antigos e fazia pro pai dele, meu avô, olha pai, eu tô com esse processo assim, 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 o que é que o senhor acha? Ele fez, um momentinho. Aí ia lá no escritório dele, 1, 2, 3, 4 livros, pronto, a solução tá aqui. O Iob. Pegava o Iob. E disse que, assim, meu pai contava na época que ficava pé da vida, ele não entendia aquilo ali, sabe? Eu vou te dar a solução pronta, cara? Não. Te vira. Te vira. Agora veja, e numa medida mais simples, ele fez isso comigo também. Mas imagina, o juiz não tinha ferramenta de internet, de pesquisa. Hoje o tribunal é outra coisa. O tribunal tem um núcleo de atendimento para os juízes, né? A escola da magistratura dá biblioteca para o cara, para ele poder estudar gratuitamente, com acesso de ferramenta que a SMAP compra. Você tem repertório jurisprudencial, modelo de sentença. Em 2007, eu acho, eu escrevi um livro, Modelo de Despacho de Decisão de Sentença, com alguns colegas, Roberta, Blanche e Teodomiro. Então, hoje a gente tem um background gigantesco. E, para além de tudo isso, ainda tem uma coisa que eu acho bacana. Acho que o tribunal deveria voltar com esse projeto, que era o projeto de mentoria, não é? Ele pegava um juiz mais antigo, né? E dizia assim, bicho, eu não sou tua babá, não. Não sou tua babá, não. Mas se tu precisar de uma força, eu tô aqui. Onde é que eu acho isso? Vai por aqui, caminha por lá. Isso funciona de forma muito bacana. Era um projeto antigo. Eu fui mentor de pelo menos 2 juízes. A gente desenvolve uma relação de amizade, mas é muito bacana, assim. Para quem é oficiar, eu tô com um problema no fórum que quebrou a fechadura
Não tô sem a tábua do banheiro. E agora, como é que eu faço? E tô com problema na instalação elétrica. Então, o caminho das pedras de gerir a unidade e você ter alguém... Hoje, o tribunal tem um... Me lembrei agora de uma coisa bacana. Conta. Demandas de saúde. O tribunal tem um núcleo. O tribunal tem um núcleo que conta com pessoas especializadas na área de direito médico. Mas essa galera é juiz, Dispensação não? de medicamento, não. Da área, médica. da área médica mesmo. Então, assim, aí o cara diz, olha, o medicamento tal, não, mas tem um medicamento qual que faz o mesmo efeito e é 1% mais barato do que esse. Então, existe uma ferramenta que há um bojo, um background grande, que ao longo dos anos isso vai melhorando, se desenvolvendo. Começou e a ter cadastro de peritos, cadastro de peritos. Exatamente. Teve isso em 2015, 2016, Imagina salvo engano. como era... Isso ajudou bastante. Eu falo isso pro Peritos os médicos. senhores advogados. Eu fui advogado de Imagina DP como era Vato, isso pra ser- resolveu meus problemas todos. Imagina como era ser advogado há 30, 40, 50 anos atrás. Era muita luta. A progressão é muito grande hoje em Muita luta. Você vai dizer, era mais romântico? Era. Imagina que você não tinha demanda de massa, Mário. Imagina que a cobrança, o excesso, não era do jeito que é hoje. Imagina que uma comarca que entrava 3 processos e hoje entra 300. Puta. Então, assim, a roda tem que girar, né? Tem muito apoio, sim. Eu quero saber o seguinte. Eu não sei se eu posso fazer essa reclamação para Lula. Porque Lula não é um cara para gente fazer reclamação. Mas, Lula, por que o balcão virtual do TJ não funciona? A gente tem dois problemas. Diretoria civil e balcão virtual. Então, eu não sei. Não sei porque, primeiro em relação à diretoria, eu estou sendo muito franco, o que puder falar aqui, a gente fala e não tem nenhuma papa na língua. Eu estava no projeto piloto da diretoria civil há, sei lá, 5, 6 anos atrás, e eu fui contra porque eu vi o modelo em Fortaleza não funcionar. E assim, não é que ela não funcione. Tem algumas várias... Porque a remessa é para um funcionário específico. Eu acredito que o meio virtual de trabalhar ou o meio home office não se adapta a todos. E muitos foram para lá. Perfeito. É incrível Concordo. isso, porque tem várias que funcionam muito bem, tem juizados que funcionam, tipo, você entra em competição hoje, amanhã você tem despacho. Jaime, temos 8 minutos. Opa. Fique à vontade, Luciano. Cada serventia judicial, ela tem uma diretriz. Existe uma diretriz maior da corregedoria, lógico, né? A corregedoria se preocupa muito com a prestação eficiente do sistema de justiça, mas, naturalmente, cada unidade tem sua particularidade, a sua especificidade, o seu perfil. Se você me perguntar como é a diretoria civil, eu estou dizendo muito sinceramente, eu não sei, porque eu sou juiz da região metropolitana de uma vara criminal. Não sei. Como é o sistema do balcão virtual? Também olhando nos seus olhos, eu não sei. Por que eu não sei? Porque lá eu nunca Tem efetividade, tive uma reclamação. né? Eu nunca tive uma reclamação. Eu lanço um desafio para quem vai assinar. Eu vou assistir pedir, o podcast. para interromper, mas eu tive uma máxima dos meus mentores que é assim, quer conhecer uma vara, conheça o juiz. O cara vai Isso é fazer... fato. Pergunta, Isso é pronto, fato. Seguinte, tô Isso é lançando. fato. O Abreu Lima é subseccional de Paulista, né? Isso. Não é isso? São Pronto, Paulista. pergunta lá como é que funciona a vara criminal de Abreu Lima. Deixa eu fazer outra pergunta com o irmãozinho. Como é ser juiz eleitoral? No eleição geral é facílimo. Lembrando, você tem 6 minutos. No eleição geral é facílimo. No eleição geral, Foi facílimo. bacana? Facílimo. Tem bronca não. Acabou a eleição proporcional agora, ficou mais É tranquilo. só você fazer a visita das sessões, que tá errado. Você era juiz de propaganda agora. Eu não fiz concurso pra ser Batman. Eu não sou justiceiro. Eu sou juiz. Então eu não vou sair, tira, prenda, não sei o quê. Não, a demanda vai chegar, vai estabelecer o contraditório, eu vou julgar. Não sou justiceiro, não sou Batman, eu sou juiz. O que chegar, eu vou fazer dentro dos precedentes, do respeito da Constituição. Vou fazer tranquilamente. Eleição municipal, a coisa pega. Eleição municipal é pesada. Foi lá em Palmares? Chegou a ser em Palmares? Não, mas eu fiz Foi no Cabo. algumas Foi no Cabo. pesadas. Seria interessante ir pra pesadas, parte de propaganda, sabe? O dia da eleição em si. Dia D é complicado. É muito complicado. Mas assim, eu vou pra rua, vou pra todas as sessões. Agora mesmo estive em todas as sessões. Todas. Fui pras sessões de Até zona rural? Fui. É pra ir 40 minutos pra ir, 40 minutos pra chegar. Mas eu vou. Mas você fazia a totalização, não?
Dessa agora? O pessoal pensa que quando dá 5 horas acabou. Eu saí de 11h30, cara. Só começando. De lá, porque a gente tem que fazer a totalização na vara. Agora, nessa Sim, geral? senhor. A Assina a atinha. Sim, a liberação do TRE chegou quase meia-noite, 11h40, 11h45. E eu cheguei no Como é que era chega 5h30 lá pra da manhã. totalizar? Chega um pendrivezinho, como é isso? Cada urna não tem o flashcard. Tem um flashcard. Pronto, ele abre o sistema, não é... o sistema é O flashcard é do inviolável formato pendrive? e auditável. O sistema é inviolável e auditável. O flashcard parece um celular desse aí. Tá. É do tamanho desse celular, ou talvez um pouquinho menor com a entradinha USB. Sim, Aí o servidor pega aquele cabinho ali com USB, ele abriu, coloca o flashcard. Não dura 3 segundos. Transmite Tira, tudo. Bota outro. tira. Lá em Abreu Lima são 232 Porra. sessões. Aí você vai dizer, cada 3 segundos, 4 segundos, primeiro que é pra chegar. Demora pra cacete. Tem que chegar. Lembra? O servidor vai buscar sozinho ou ele vai buscar com um grupo? Não, vem o presidente. mesário, presidente, administrador, vem tudo. Vocês têm que lembrar o seguinte, mesário não, administrador do prédio. Você tem que lembrar o seguinte, o portão fecha às 5. Mas quem tiver lá dentro fica. Ainda fica até... Tinha terminar. gente, fichinha, né? tinha gente no interior que 11 horas da noite ainda tava na fila pra votar. Dá pra ir. Entendesse? 5 posições. O que ele quer dizer 5 posições são 5 votos. Deputado estadual, federal, governador, senador, Agora só vão governador. ser 2 posições, né? Talvez agora eu quero crer que seja mais rápido. Idoso com desgaste de digital, que não reconhece. Sem documento, que Olha, é muito comum no interior. Eu costumo dizer, todos os juízes que entraram no Tribunal de Justiça pós meu concurso, todos eles foram alunos meus na SMAP, no curso de iniciação da função judicante, em alguma disciplina ou em várias disciplinas. Eu sempre digo, o batismo de fogo do juiz é fazer um júri, fazer uma adoção e fazer uma eleição municipal. Aí o cara pode dizer, pronto, comecei. Enquanto não fizer os 3, não adianta. Lula, 4 minutos pra gente terminar. A gente vê Lula no TRE como desembargador eleitoral. Quando e quando a gente vê Lula como desembargador do TJ? Oxe, essa pergunta é a pergunta do milhão. Oi! Quem tiver a resposta aí... Primeiro, Vontade a gente primeiro eu tem. preciso chegar na capital, né? E assim, quando chegar na capital, acho que as coisas aconteceram na minha vida, Mário, de forma muito natural. O Além do Mérito é um podcast também que aborda jornada, né? E jornada de sucesso. Se você é uma pessoa que considera sucesso, eu sou uma pessoa que eu me considero com um sucesso estrondoso. Mas eu acho que eu tenho um sucesso estrondoso. Sabe por quê? Porque, vê, eu tô sentado na mesa com um cara que recebi o convite dele, que foi meu aluno, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Sei que é um amigo de todas as horas. Com outros 2 colegas que estão aqui extremamente capacitados. Hoje eu faço audiência com advogados que são meus alunos. Eu tenho uma família estruturada, tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos fantásticos. Eu tenho Educadíssimo. uns príncipes, né? Educadíssimo. Eu tenho E os porros ainda são bonitos. Puta que pariu. puxar a mãe. E aí, veja, Certamente. eu vou dizer que eu não tenho sucesso, cara, eu tenho muito mais do que Deus que eu mereço. Deus me dá muito mais do que eu mereço. Eu acho que, graças a Deus, que eu tenho, e tenho que agradecer todos os dias. Agora, a coisa aconteceu. Tudo acontece, Mário. Tudo acontece na hora de Deus. Tudo acontece na hora Mas vai ser desembargador por merecimento ou por antiguidade? Eu acho que vai ser por merecimento. Se Sem sombra de chegar dúvida. por merecimento, maravilha. Se chegar por antiguidade, eu não miro nisso. Tô sendo muito sincero. Se tu disser assim, tu quer ser desembargador? Lógico. Tu quer ser desembargador eleitoral? Lógico. Eu não tenho por que esconder isso. Mas se eu chegar assim, na aposentadoria, olhar para trás e dizer, caramba, tenho uma carreira honrada, tenho uma carreira sem manchas, eu pude interferir positivamente na vida das pessoas, eu já vou estar muito feliz. Aliás, eu já estou muito feliz agora. Só estou feliz aqui de estar conversando com vocês. Irmãozinho, suas Esse é o considerações finais. Não, mais uma entrevista maravilhosa, né? Eu acho que o que a gente se propõe, a gente tá entregando, Cumprindo. né? Trazer a visão de vários ângulos e pudemos aqui com o Luiz Carlos entregar um pouquinho da visão do judiciário, né? Não é só não basta a visão do advogado, do promotor, né? Tem que trazer um pouquinho também dessa ótica do judiciário, o que funciona, o que não funciona, o que pode melhorar, e eu acho que foi uma entrevista maravilhosa. E é isso. Agradeço a presença. Jaiminho. Eu vou agradecer, primeiramente, a Luiz Carlos, Lula, que agora eu vou chamar você dessa forma, primo de Klebert, que é uma pessoa indiretamente da minha família,
E agradecer a todos que estão assistindo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir todas as redes sociais que a gente tem. Instagram, Deezer, Apple, Spotify, YouTube, tudo. Se inscreve lá. Não deixa de se inscrever. E que esse episódio seja de muitos outros. Tá certo? Mário, vou deixar as considerações antes de finais. você finalizar aí, Não. Mário. Pois Queria não. saber uma coisa. Tu tá trazendo o time de basquete todinho aqui de... A gente só traz quem a gente gosta. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dar a oportunidade pra Lulinha, poxa, Claro. desculpa, pra Lula, Luiz Carlos Figueiredo se despedir da galera. Vai lá, Lula. Agradecer imensamente o convite. Me coloco à disposição para vir tantas vezes quantas for convidado. É bacana esse bate-papo. Eu acho esse formato de conversa. Porque tem um detalhe. Numa conversa que a gente fala aqui, numa história que a gente conta, a gente inspira. Verdade. Eu sou muito feliz de ouvir algumas histórias de dizer assim, hoje eu estou advogando porque eu de repente assisti uma aula, assisti uma palestra, aí Mário conta uma história, de repente, a pessoa que de repente pode ser que esteja entrando aqui, saindo por aqui, ou que seja irrelevante. Mas eu acho que esse formato de você contar um caos, contar uma história, contar uma experiência, um momento que você passou, pode fazer a diferença, pode tocar no coração de alguém, né? Esse é o eu acho objetivo. muito, muito, muito bacana mandar um abraço fraternal para todos os advogados e advogadas que estão acompanhando esse episódio. E o sistema de justiça ele só funciona se houver uma convivência respeitosa, harmônica, uma convivência colaborativa. Perfeito. Sobretudo colaborativa, entre os atores do processo. Se isso não é construído de uma maneira muito sólida, quem perde é o jurisdicionado. Verdade. Vai litigar. Muito obrigado. Boa noite. Queria fazer um registro aqui de agradecer novamente a Tiago Gondim, nosso fundador queridíssimo. Mandar um abraço para João Fernando, nosso maravilhoso advogado, faz parte do nosso grupo de basquete, para toda a turma do basquete, do Diários. Paulo de Tasso, né? Que também já esteve Paulo aqui de com Tasso, Ricardo, nosso presidente. Fazer um registro especial para Lula, meu professor, minha inspiração, junto com o professor Mozart Borba, que me iniciou na vida da academia. Dizer que sou muito feliz porque sou amigo dessa turma toda. Agradecer a presença de vocês acompanhando o nosso podcast. Continue nos seguindo, porque é daqui para frente cada vez melhor. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Valeu.